Fala pessoal, sou o professor Spider, estou aqui novamente para continuar nosso estudo aprofundando os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Vamos continuar nossa série de vídeos sobre os macrófagos e nesse vídeo vamos falar sobre os mecanismos efetores dessas células durante as respostas imunes. Se você quer saber o que ela faz e como ela faz uma vez que ela foi ativada e recrutada em uma resposta imune, cola aqui comigo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Bom pessoal, então continuando nossa saga sobre os mecanismos efetores dos macrófagos, onde a gente já falou do papel dos fagócitos ao executar a fagocitose, a explosão respiratória ou a explosão oxidativa, o processo de secreção de defensinas, que são substâncias bactericidas, e a apresentação de antígenos. Tudo isso foi falado nos vídeos anteriores, já que nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre os macrófagos e estamos aqui numa parte dessa série de vídeos, nos capítulos sobre mecanismos efetores. Então, nesse vídeo a gente vai continuar e aí vou retirar aqui a minha imagem para a gente explorar melhor o nosso slide, beleza? Bom, como eu havia mencionado, os macrófagos são células que têm uma grande capacidade de fazer secreção de citocinas, como está descrito aqui, e a gente ainda cita aqui algumas citocinas importantes, né? Interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, o IL-1 para os íntimos, né? A IL-12, a IL-10, o TGF-beta, então é o fator de crescimento transformante beta, além de outras citocinas também que você vai observar aí quando eu vou demonstrando no vídeo. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte, a secreção de citocinas é um dos papéis mais importantes dos macrófagos. Por quê? Porque o macrófago é uma célula que, a partir da secreção de citocinas, consegue exercer influência sobre outras células da imunidade inata e da imunidade adquirida. Então, é importante entender isso, entender o papel que as citocinas exercem nesse processo. Eu até costumo dizer, se você consegue entender bem o que cada citocina faz, quem produz, o seu efeito sobre os seus alvos, você consegue entender a imunologia muito melhor. Entendendo aqui como o macrófago consegue regular, digamos assim, a função de outras células ou o desfecho, muitas vezes, de uma resposta imunológica, você vai associar isso muito facilmente com o papel dessas citocinas no processo, tá bom? Então, da imunidade inata, o macrófago é a principal célula secretora de citocinas. Por isso que eu falo que ela é como se fosse o grande general da resposta imune inata, por conseguir coordenar essa resposta imune quando ela entra em atividade. E o que essas citocinas vão fazer, de fato, não é mesmo? Então, fiz aqui uma seleção de citocinas, tirando aí dos livros de referência, que eu já citei nos vídeos anteriores, o papel delas e os seus alvos, inclusive, né? Então, vamos analisando aqui uma a uma. Eu havia mencionado no slide anterior a interleucina 1, que aqui é caracterizada como alfa e como beta também. Então, IL-1 alfa e IL-1 beta. E tem aqui fonte de célula principal. Então, tem várias células que produzem, na verdade, a interleucina 1. Então, destaca aqui, olha lá, macrófagos. Olha lá, macrófagos. Além delas, tem as células dendríticas, vamos ter vídeos dela também, fibroblastos, células endoteliais, queratinócitos, hepatócitos. Aqui a gente tem os receptores dessas citocinas e suas respectivas subunidades, né? Mas eu não vou focar muito nessa parte dos receptores, mas sim nos seus alvos e os efeitos, naturalmente, que isso vai ter. A gente falou muito de interleucina 1 quando fala no vídeo lá de inflamação, se vocês lembrarem bem. Tem o cardzinho aqui também, vou deixar para vocês. O card não vai tirar vocês desse vídeo, vai só colocar ele para vocês assistirem mais tarde, tá bom? Pode clicar aí e deixar reservado para ver um vídeo talvez de inflamação, que se for de seus interesses, vai casar aqui com o papel da interleucina 1 e do macrófago, naturalmente, nesse processo. Então, olha lá, a interleucina 1 ativa células endoteliais, que é um processo importantíssimo para a inflamação e também para o processo de coagulação no sangue. A IL-1 também é uma pirógena, né? Ela age no hipotálamo, induzindo o processo de febre, um aumento de temperatura corporal, que é um mecanismo de defesa do nosso corpo também. No fígado, estimula a síntese de proteínas de fase aguda. Então, interleucina 1 tem um papel importantíssimo
né, nesse processo inicial da inflamação, né? Então, é uma proteína muito associada com a inflamação, tanto a interleucina 1 quanto também o fator de necrose tumoral e também a interleucina 6, como a gente vai ver. Então, a gente sabe que para ter inflamação, a gente tem que ter a ativação de células endoteliais, e aí essas células endoteliais vão ajudar o recrutamento de células, né, aquele processo lá de vasodilatação, e aí a gente tem ali a chegada das células da imunidade inata, principalmente no local, quanto neutrófilos, próprios monócitos e macrófagos vão ajudar ali, muitas vezes, no combate a alguma infecção. Então, a interleucina 1, ela está aqui muito bem caracterizada. O macrófago pode ajudar, então, nesse processo. Lembra que o macrófago também é uma célula residente. Tem muitos macrófagos, como a gente já falou nos vídeos anteriores, que estão ali residindo no tecido conjuntivo, e aí, ao detectar, ao ser ativado por alguma substância estranha, ele pode produzir, então, essas citocinas, digamos, solicitando ajuda, né, induzindo aí um processo inflamatório para que a resposta imune possa ser exercida nesses locais. Além da IL-1, eu mencionei agora a IL-6, né, tem um papel semelhante, ela é produzida por macrófago. Ela age no fígado, ajuda na síntese de proteínas de fase aguda e tem um efeito também na célula B, porque pode induzir a proliferação desses linfócitos B que produzem anticorpos. Então, no videozinho sobre linfócitos B, é a única célula, né, do nosso corpo capaz de sintetizar anticorpos. Então, a interleucina 6 que os macrófagos produzem pode ajudar, inclusive, no desenvolvimento dessas células B. Bom, continuando nessa pauta aí de inflamação, deixa eu pular aqui, então, para a análise do TNF, que é o fator de necrose tumoral. Olha lá, produzido por macrófagos e também por outras células, né? Célula NK, célula T. Mas olha como ele tem efeito também em várias células. Naturalmente, olha lá, células endoteliais, a ativação da célula endotelial, que é importante também no processo de inflamação e coagulação sanguínea. Então, fator de necrose tumoral, IL-1, IL-6 ajudam muito nesses combates agudos, né, das inflamações aí. O TNF ativa neutrófilos, já falamos disso lá no vídeo de neutrófilos. Se você resgatar, um mecanismo de ativar neutrófilos são citocinas, especialmente o fator de necrose tumoral, que o próprio macrófago pode produzir. Então, olha que interessante. Além de ele produzir uma ativação endotelial, ele ativa o neutrófilo na corrente sanguínea e recruta esse neutrófilo para ajudar ali no combate a bactérias, por exemplo. Ele também induz a febre, então o fator de necrose tumoral também é um pirógeno, induz a síntese de proteínas de fase aguda. Também tem um videozinho aqui, né, que fala sobre as proteínas de fase aguda e sua importância no processo inflamatório da imunidade inata. Vou deixar aqui também um cardzinho, caso queira saber mais sobre o papel dessas proteínas de fase aguda. E o fator de necrose tumoral também tem um efeito no músculo e no tecido adiposo, né, que induz aí o catabolismo. E isso tem associação com um quadro de doenças crônicas avançadas, como o câncer, como a doença renal crônica, que é a caquexia. Na caquexia, uma das principais características dela vai ser que o paciente ele começa a ter uma perda avançada de massa magra, tem destruição da musculatura esquelética, por exemplo, ou quebra, né, uma degradação dessa musculatura esquelética e também do tecido adiposo, a partir do catabolismo induzido pelo fator de necrose tumoral. Tem muita pesquisa nessa área atualmente, tentando entender o que o fator de necrose tumoral promove nas células que leva à degradação dessas proteínas musculares que agravam bastante o quadro de pacientes aí com câncer ou pacientes com doença renal crônica. Acredita-se que tem uma relação interessante com a proteína do proteasoma, que é uma degradadora de proteínas citosólicas, como a gente vê, por exemplo, lá no nosso vídeo sobre processamento de antígenos. E aí pode ser aí um dos mecanismos pelos quais estudos sejam feitos para se prevenir ou tratar a caquexia, que é um quadro grave.